Olá a todos, eu sou Alessandro Paz Leme. Hoje eu vim trazer para vocês algum conteúdo sobre a Hibble do desenvolvedor, tá? Que está aqui em cima. Então, na guia desenvolvedor, na aba de inserir, no controle de formulários, temos aqui esses botões, essas ferramentas, onde podemos inserir vários comandos. E hoje iremos conhecer algum desses comandos, alguma dessas ferramentas. Dentre elas temos aqui 5 que eu destaquei, que é a caixa de seleção. Caixa de seleção, eu criei aqui um exemplo bem simples. Eu vou dar um zoom aqui para fazer uma referência. Exemplo, nós podemos ver aqui, e ela está aqui, ó, caixa de seleção. Então é simples, nós viramos aqui e vamos criando e vamos copiando e colando, ok? Bem, após criarmos umas e duplicamos, temos essa opção aqui, ó, e podemos aqui em cima criar com o botão direito, editar texto, e damos um nome para cada caixa dessa daqui. Então nós temos aqui arroz, macarrão, batata e feijão. Eu quero que, quando eu clicar no arroz, ele me dê um valor aqui embaixo. Então, na batata, mais um valor, e no feijão, mais um valor. Ok. Isso dentro de um formulário, né, dentro de um formulário criado dentro do Excel, é bastante útil, né? Tem essas opções que você pode adaptar aí no seu formulário. Essa coluna aqui a gente pode sim ocultá-la, então ela ficaria dessa forma. Então o que nós precisamos? O que nós precisamos obedecer aqui? Vamos reexibir, né? O que eu precisei fazer? Primeiramente, vou clicar com o botão direito no primeiro ferramenta, no controle de ferramenta, e aqui, vínculo da célula, é 5. Então, nesta ferramenta aqui, eu vou dizer que é o E5. Então, para todos os comandos aqui, eu sempre vou deixar o botão do lado. Macarrão do lado, batata do lado, feijão do lado. Feito isso, eu vou dar um OK. Ao lado, eu vou determinar os valores que eu quero deixar. Então, digamos que aqui eu vou deixar 130, aqui eu vou deixar 1500, eu vou alterar os valores aqui, ok? E pronto. Então, se eu clicar, o valor vai ser alterado. O próximo passo vai ser aqui, ó, nós criarmos uma fórmula para que faça a soma. A fórmula para que faça a soma é o seguinte, é a fórmula soma-C. A fórmula soma-C que nós temos aqui é a seguinte, eu vou apagar e vamos lá. Soma-C, abre parênteses, soma-C o intervalo que eu quero, que é esse aqui. Então, se for verdadeiro, ele vai somar. Eu vou dar ponto e vírgula e vou escrever verdadeiro, que ele já começa a escrever para mim lá, ó, começa a aparecer. Ponto. Eu vou escrever, vou botar abre aspa, fecha aspa, ponto e vírgula, e vou colocar agora, vou selecionar a coluna que tem os valores. Somente isso e fecha o parênteses. Pronto, está feito a fórmula. Então, se eu selecionar o arroz, ele vai somar. Ó, eu vou abrir aqui, ó, vai estar verdadeiro. Se eu colocar feijão,
já está somando. Se eu colocar aqui, o macarrão vai somar. Vamos tirar a prova dos 9 aqui, ó. 130 com 120 dá 250. 250. Então tá certo a fórmula. Ok? Bom, o segundo exemplo que eu quero citar para vocês é a caixa de rotação. A caixa de rotação é uma ferramenta que ela está aqui, ó. Caixa de rotação. Nós vamos vir aqui, clicar nela e vamos dizer para ela, caixa de controle, vincular uma célula. Eu quero que ela esteja aqui. Ok? Como eu não vou clicar, mas ela já está com a referência. Eu vou cancelar aqui e vou apagar. Então ela vai, ó. Um outro ponto que eu quero destacar, eu vou aqui, ó. O valor mínimo é 6 e o máximo é 10. Então até 10 ela irá. Exemplo, ó. Então até 10 ela vai. E menos de 1 ela não vai. Então ela vai até 10. Muito útil também e nos seus formulários aí no formulário do Excel. Botão de opção. Botão de opção também está aqui, ó. Botão de opção. Você clica, ele já vai arrumando. Então vou dando Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e ele vai criando o botão. Depois eu só vou renomeando. No que eu vou renomeando, eu preciso clicar com o botão direito em formatar célula e dizer a célula, vínculo da célula L4, ele está aqui, ó, marcado L4. Para que não fique aqui marcando, que fique aparecendo, eu posso clicar com o botão direito, formatar célula, vir em personalizado e dou 3 pontinhos, ponto e vírgula. Então ele desaparece. Bom, se eu clicar aqui, eu tenho 3 referências, 100, 200 e 300. O primeiro argumento e o terceiro argumento. Ó, então ele vai mudando. Ó. Como é que eu fiz isso? Isso também é numa fórmula. A primeira fórmula que eu usei aqui é somente para um critério. Este aqui eu usei o seguinte critério. Eu vou apagar. Eu vou colocar aqui, ó, C. O L4. L4. O que é o L4? L4 é onde está a referência que nós ocultamos aqui. Que é esse aqui, ó. Tá? Era onde estava o número 1. Se o L4... Opa! Vamos lá. Se... Opa, vamos lá, vamos fazer de novo. Se o L4... Se o L4... Opa, vamos lá de novo. Opa, eu apertei o teclado numérico. Se o L4 for igual a 1, por que 1? Que é o primeiro botão, ponto e vírgula, ponto e vírgula, então abre aspa, fecha aspa, dentro dele será 100. Vejamos, se eu clicar aqui no 200, ele dará falso, mas se eu clicar no 100, ele terá que dar 100 aqui. Neste aqui eu vou apagar e vejamos qual foi o argumento, a função que eu coloquei lá. C, opa, igual C. Vamos lá. C, L4
igual a 1. Lembrando que este 1 é o primeiro botão, né? Ponto e vírgula, abre parênteses, abra aspas, simples, coloco o 100, fecho aspas, ponto e vírgula, C, abro parênteses, coloco L4, sinal de igual, já estamos entrando num segundo argumento, 2, ponto e vírgula, abro aspas simples e coloco 200, fecho aspas, ponto e vírgula, C. Já estou entrando no segundo argumento, abro parênteses e coloco L4 igual a 3, né? Já estou no terceiro argumento, ponto e vírgula, abro aspas e coloco 300, fecho aspas e fecho parênteses. O que ele dará? Opa, tem alguma coisa errada aqui. Vejamos. Ah, sim, faltou um parênteses aqui, ó. Agora sim. Então ele está selecionado 100, por isso que está dando 100. Se eu colocar 300, deu falso aqui, porque aqui está com referência da fórmula de 100. Se eu colocar 200, se eu colocar 100, 100. Ok? Bem, o outro comando é caixa de combinação. Essa caixa de combinação, desenvolvedor, aqui ó, caixa de combinação, eu venho e arrasto, ok? Clico com o botão direito sobre ela, formatar controle, e aqui em cima eu vou dizer para ela intervalo da lista, este aqui, e vínculo da célula. Eu vou apontar onde eu quero colocar um vínculo. Eu vou dizer aqui, ó, eu quero um vínculo aqui. Minha caixa tem 4 itens, vínculo 4, ele já contou. Se eu colocar mais um item, ele não vai aparecer. Então eu posso deixar mais um aqui, ó, 5, 6, ou então somente 4. Bem, vamos ver, já está aqui. Um item que eu posso fazer interessante, ó, eu vou inserir aqui uma caixa de texto suspenso, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um sinal de igual aqui em cima, na barra de endereço, e foi aqui, ó, não é 15 que eu coloquei a referência, o vínculo, e vou dar o Enter. Bom, selecionar o macarrão, deu o número 1, porque o macarrão é o primeiro item, açúcar é o segundo item, mas eu quero isso que apareça. Então aqui embaixo eu vou colocar a seguinte fórmula, igual índice, abro parêntese e coloco a lista, ponto e vírgula, e coloco o vínculo e fecho parênteses, ponto. Aqui, ele já mudou, ó. Então, ao invés de colocar esta referência para aparecer dentro da caixa de texto aqui, eu vou alterar. Então eu apago aqui, sinal de igual, e coloco essa. Então toda vez que eu mudar aqui, ó, tá vendo?
e já muda lá também. Isso para dashboard é muito interessante, ó. Muito interessante. Bem, era isso que eu queria mostrar. Na próxima aula iremos tratar sobre a barra de rolagem que nós temos aqui, ó. A barra de rolagem é muito útil, um pouco complexo de se trabalhar para quem nunca viu, mas é muito útil. Veremos na próxima aula. Um forte abraço a todos. Nos vemos na próxima.